Bom dia, meu nome é Dandara, sou discente do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Maranhão, na modalidade EAD, coordenada pela Diretoria de Tecnologias na Educação, a DTED. Venho aqui fazer uma pequena apresentação de uma aula da disciplina de estágio 1, coordenada pelo professor Giovanni Ferreira. A avaliação da qual eu irei propor é a avaliação somativa, né, da qual eu irei colocar exercícios e uma malha pontilhada para que os alunos possam, em casa, né, nessa modalidade remota, possam colocar em prática o que na aula eu irei propor. Na aula também eu irei colocar um software chamado Kahoot, né? Para que nós possamos interagir. O assunto da qual eu irei tratar é sobre geometria espacial, conceitos primitivos. A princípio, o nome geometria, ele nasce com a necessidade humana. Qual seria essa necessidade humana? Há muitos anos atrás, principalmente nas civilizações grega, né, e egípcia também, eles começaram, né, a utilizar os conceitos de geometria nas divisões de terras e nas demarcações, né, das terras férteis. Então, a partir desses conceitos, dos pontos referenciais, né, eles também conseguiam saber qual o dia, qual o horário melhor, né, para suas plantações, né, para suas colheitas também. Então, eles utilizavam o sol, né, os pontos solares, né, os melhores horários para que eles pudessem colocar em prática. Com o passar do tempo, as civilizações foram crescendo e criando também cidades, né, das quais temos hoje, né? Portanto, o nome geometria se vem daí, né, desse período. Geo significa terra e metria, medir, né? Então, era a necessidade de medir as terras. Nós tivemos vários geômetras, né, que tiveram grande papel na sociedade. Um considerado pai da geometria é Euclides de Alexandria, né, que nós temos vários exemplares chamados elementos, das quais até os dias atuais são os nossos pontos de referência. Então vamos lá, irei passar os slides, né, para que nós demos continuidade às nossas atividades. Bem-vinda à nossa aula de matemática, professora Dandara. Vamos lá. Geometria espacial. Ponto, reta e plano. Que intuições geométricas podemos obter? Eu coloquei aqui 3 figuras, das quais poderíamos colocar como ponto de referência, né, o céu estrelado, simbolizando os pontos, né? Coloquei um feixe de luz simbolizando as retas e coloquei uma piscina, né, da qual o seu formato se assemelha
a algo plano. Então, vamos lá, o ponto. Graficamente, o ponto pode ser representado por uma bolinha, né? E é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu coloquei aqui três pontos, né? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Como nós podemos ver, o ponto ele não tem dimensão, ele não tem profundidade, ele não tem altura. Então, um ponto qualquer, ele pode sim ser representado por uma bolinha, por um círculo. Então, esses pontos irão dar continuidade, será o ponto inicial para todas as nossas figuras, desde as planas até as espaciais. Como eu coloquei aqui, observação, pontos formam figuras. A reta. A reta é uma figura com infinitos pontos e é representada por uma letra minúscula e do nosso alfabeto. Como eu coloquei aqui, eu coloquei uma reta horizontal, coloquei uma reta vertical e uma reta diagonal. Todas essas retas representadas por uma letra minúscula, né? Então, assim, nessa reta nós temos infinitos pontos. Então, para se constituir uma reta, precisamos de infinitos pontos. Aqui ao lado eu coloquei o ponto, né? Eu coloquei a reta, eu coloquei um quadrado que tem altura e comprimento. Coloquei um cubo que tem altura, comprimento e profundidade. Este aqui já é uma figura espacial. Uma reta, ele tem alguns elementos. Dentre eles, nós temos a semirreta e o segmento de reta. A semirreta é uma reta com início e fim, aonde vocês conseguem observar o ponto de partida do início é o zero, né? Nessa reta nós temos um ponto nessa reta, que é o ponto A, né? Mas nós não temos o seu fim. Então, por isso, ela é uma semirreta. Ela tem um ponto inicial, mas não tem um ponto final. Já o segmento de reta. O segmento de reta é uma reta com início e fim. Então, ela tem o início e tem o seu fim. Temos aqui na segunda figura, né? Nas retas A, B e C, aonde a reta A e a reta C se coincidem no ponto B. Então, aqui ela tem início e tem fim. Temos mais acima a reta W, X, Y e Z, todos em uma reta. Então, aqui nessa reta há vários pontos e elas estão em apenas uma reta, mas contendo vários pontos nessa reta. Sendo assim, tendo início e fim, o segmento da reta. O plano. Como nós vimos, para que possamos construir um plano, ele precisa de todos aqueles elementos. O ponto, a semirreta, o segmento de reta. Então, esses são elementos essenciais para que possamos construir uma reta. Dentro desse plano, ele é representado por uma letra grega, né? Uma letra minúscula grega, que pode ser a alfa, beta e gama. Ele é formado por infinitos pontos e é representado por uma letra da qual eu já falei, né? Então, assim, dentro desse plano, nós temos estas
infinitas retas, infinitos pontos nós podemos ter dentro desse plano. Portanto, ele já tem altura e tem comprimento. Nós veremos aqui alguns postulados, né? O que são postulados? Postulados, eles estão associados a axiomas, né? Dando continuidade, o postulado, ele é uma afirmação ou um fato admitido sem a necessidade de demonstração. Vamos lá, o P0. Existem infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. Esse é o primeiro postulado. P1. Numa reta existem infinitos pontos e fora dela também. P2. Num plano existem infinitos pontos e fora dele também. Então, P2, num plano só. Num plano, como eu falei anteriormente, há infinitos pontos dentro e fora dele também. P4, dois pontos distintos determinam uma única reta. O que seria isso? Seria um segmento de reta com início e fim. P5, três pontos não alinhados determinam um único plano. Então, três pontos não alinhados determinam um único ponto. Um único plano. P6. Entre dois pontos distintos de uma reta, existe sempre um outro ponto da reta. Então, em dois pontos distintos, sempre existe um outro ponto da reta. P7. Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, esta reta está contida neste plano. P8. Um ponto qualquer de uma reta divide-se em duas semirretas. P9. Uma reta qualquer de um plano divide-o em dois semiplanos. Eu vou colocar aqui algumas perguntas, né, que eu queria propor para os alunos do Kahoot, né, para que nós possamos interagir um pouco. Vamos lá. Um quiz. Um fio de cabelo bem esticado pode representar um fio, um elástico, uma reta ou uma linha. E aí? Vamos lá, vamos colocar o quê? Vamos colocar uma reta. Correto? E vamos lá. A superfície de uma mesa se parece com quê? Como eu tinha colocado anteriormente, a piscina, né? A piscina tem altura e comprimento, só a superfície. Ela representa o quê? Uma figura espacial, uma figura plana, essa mesa, uma reta ou um ponto? Vamos lá. Uma figura plana. Pontos formam, como eu tinha colocado lá no início dos slides, pontos formam figuras. Pontos formam figuras. Corretíssimo! E a última pergunta. A marca da ponta de um grafite no papel é uma figura? Um risco? Um desenho? Não! Um ponto não tem tamanho, profundidade, altura
ele é um ponto. É isso aí, então esta foi um pouco da nossa aula, né, de hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a cada um por este momento e falar o quanto a geometria plana, a geometria espacial é importante nas nossas vidas, né? Desde a construção de uma casa, desde a divisão, né? A divisão de um terreno nos espaços, né? Nas formas geométricas que temos ao nosso redor, nos horários, né? Desde normalmente as pessoas conseguem visualizar meio-dia, quando o sol está no alto, né? Então, assim, são intuições também que desde os tempos remotos a gente adquiriu, né?